Tu tens liberdade aqui, Espírito Santo. Passeia no meio de nós, passeia, Senhor. Oh, aleluia. E assim, Senhor, eu finalizo esta oração, Pai, te pedindo mais uma vez. Tu és o nosso convidado especial. Tu és o nosso convidado especial. Senhor, que somente a Tua vontade prevaleça neste lugar. Nós sempre nós nos organizamos, preparamos, mas é o Senhor que faz. Eu sempre oro dessa forma. A gente sempre nos organiza para fazer da melhor forma para Ti, Senhor. Mas nós sabemos que é o Senhor quem faz. Então nós te pedimos, meu Pai, se mova neste lugar. Amém. Ministério de louvor. Você veio a esse lugar para adorar, para adorar, para adorar, para se derramar. Então se derrame diante da presença de Deus. Amém? Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é pra sempre.
achei em ti salvação. Está sentado no trono, reinando soberano, seja a glória ao Rei do universo, autor da existência, seja a
celeste. Aleluia, Jesus. Contemple a presença do Senhor. Jesus. Deixa o Senhor te usar como Ele bem queres essa noite, amém? Aleluia.
te chamei, eu te chamei, apesar do passado, apesar das desilusões, eu te chamei, o Senhor te chama, eu te chamei. E assim são os planos do Senhor. Olha o que o Senhor diz. Deixa eu te usar para curar. Deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Escuta. Deixa Deus te usar para curar. É isso que Ele quer. Deixa Deus te usar para salvar. Enquanto Ele te usa, Ele cuida de tudo que
faz chorar. Escuta, deixa Deus te usar para curar. Deixa Deus te usar para salvar. Enquanto Ele te usa, Ele cuida de tudo que te faz chorar. Deixa o Senhor te usar como Ele bem queres. Ele te escolheu. Permita que Ele te use em nome de Jesus. Aplaudam ao nome do Senhor, que é digno. Tu és santo e nós te adoramos, Jesus. Te adoramos, te adoramos, te adoramos. Amanheceu, nada pesquei. Parecia ser apenas mais um dia, como qualquer outro. Estava cansado, sem forças, desanimado. Decidida, larga tudo e parar. Mas olha o que o Senhor fala. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pares, Ele está vendo. Olha todas as tuas lágrimas de... Então pega o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar com vergonha. Ele vai te honrar. E quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar com vergonha. Eu vou te honrar. E Ele diz: filho, eu vou te Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pares, Ele está vendo. Olha todas as suas lágrimas, mandou te falar. Pega o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha. Eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha. Eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Eu creio, Jesus, nós cremos. Grandes coisas, queridos. Eu vou dizer isso mais uma vez, porque Deus, Ele tem grandes coisas para nós como igreja, para nós como igreja do Senhor. Creia, continue e não desista. O Senhor vai fazer o que Ele necessita, amém? Aplaudam o nome do Senhor, pois Ele é digno. Aleluia, Jesus, aleluia. Aleluia, glorificado é o nome do nosso Jesus, amém? Vamos continuar o nosso culto. Agora
em adoração com os nossos dízimos e ofertas. As crianças já podem ir indo para a salinha, devagarzinho, em fileira. Amém. Agora é o momento da gente conhecer os nossos visitantes. Eu queria que vocês acenassem com a mão, se puder ficar de pé. Como é que a igreja faz? Amém. Sejam bem-vindos, irmãos, em nome de Jesus. Amém. Sintam-se à vontade. Amém. Agora a gente vai ter uma apresentação de uma criança e o pastor Pedro vai dar início a este momento. Amém? Boa noite, irmãos. A paz do Senhor, amém? Nós vamos pedir para vir aqui à frente a Maria Alice, que é filha do Lucas. Eu acho que o pessoal mais antigo aqui é que se lembra do Lucas. Maria Alice, filha do Lucas e da Mariana. E os padrinhos, Daniel, Reinaldo e Ana Clara. Nós estamos aqui com a Maria Alice. Qual a idade da Maria Alice? 6 meses. 6 meses. Linda, puxou a mãe. Sorte da menina. E esse padrinho aí? Na verdade, o Daniel e o Luquinhas, eles cresceram juntos aqui, né? Era aqueles toquinhos de gente, eles já corriam por aqui, ajudavam na construção. O pessoal mais antigo aí conhece, né? Eles sempre estiveram juntos. Queridos, é um prazer ter vocês aqui e é uma alegria também para mim essa valorização desse momento, né? Porque infelizmente tudo aquilo que hoje é cerimônia e principalmente diz respeito às coisas de Deus está sendo tudo desvalorizado. E é uma responsabilidade para vocês ter uma criança, né? Cuidar. E não só cuidar, mas cuidar bem, conduzir dentro da vontade de Deus, dentro dos planos de Deus, e eu espero que o Senhor conceda graça a vocês para fazerem isso. E vocês 3, tá certo? Têm uma responsabilidade idêntica. Nós falamos muito em padrinhos em razão da cultura cristã que nós temos, mas a maioria das pessoas sabe o que significa ser padrinho. Na minha época, eu lembro que eu tinha um padrinho, ele era famoso, médico, rico. Eu tenho certeza que o papai e a mamãe escolheram a ele para ser meu padrinho, porque ele era famoso, médico famoso, era rico. Então, antigamente se tinha essa coisa, né? Escolher alguém que tivesse dinheiro ou prestígio na sociedade para poder a criança estar apadrinhada. Seria alguém que iria ajudá-la, abrir as portas para ela, nas questões sociais e tudo mais. Mas, espiritualmente falando e biblicamente falando, que nós pensamos que esse conceito não é bíblico, padrinho significa, que é uma palavra derivada do latim, significa paizinho. É um outro pai, um pai menor. Então vocês podem, nesse aspecto, entender a responsabilidade de estarem aqui como padrinhos dessa criança. Não é apenas para tirar foto com elas, né? Não é apenas para vê-la crescer ou comemorar o aniversário junto com ela. Vocês têm uma responsabilidade de, a partir deste momento, ajudar na condução, na educação dessa criança. Então, naquilo que o Lucas estiver errando, ou a Mariana,
Então eu espero que vocês três tenham maturidade de chegar para o Lucas e para a Mariana e dizerem: olha, vocês não estão criando adequadamente a Maria Alice, isso precisa ser melhorado, precisa ser corrigido. Tua filha? Pelo menos ainda bem que você já tem a experiência prática, né? Então já sabem como é que é essa questão de lidar com criança. O Daniel sabe porque ele viu lá em casa como é que eu ajeitava ele, né? Então não é para ter dificuldade, não. Pois bem, então essa é uma responsabilidade, é um privilégio, mas também é uma responsabilidade. E outra coisa, a Bíblia diz que aquilo que nós fazemos na terra, isso também é feito no céu. Então, o Senhor diz: quando 2 ou mais juntos tomarem uma decisão aqui na terra, isso também será confirmado, será selado no céu. Então, vocês estarão tendo essa responsabilidade de conduzir essa criança no temor do Senhor, conforme a vontade do Senhor, até porque não existe outra maneira de ser realmente felizes. Não existe outra maneira. Então, se vocês têm como pais o desejo de que a Maria Alice cresça e seja uma pessoa feliz, uma pessoa realizada, é importante que vocês entendam que ela precisa crescer conhecendo a palavra de Deus, os princípios de Deus e tendo temor de Deus na sua vida. Até que vai chegar um dia que ela vai fazer a sua própria escolha, ela terá que tomar a sua própria decisão. Mas, enquanto não chegar a hora dela tomar a sua própria decisão, vocês ajudarão na condução e na educação da Maria Alice, ok? Então, vocês estão dispostos a assumir essa responsabilidade depois de entenderem de fato o que ela significa? Tranquilo? Ok. Pois bem, queridos, então nós agora vamos estar apresentando diante do Senhor a Maria Alice. Eu não vou colocar a Maria Alice nos braços, até porque eu já perdi o jeito, faz muito tempo. E outra coisa, como alguns dias atrás eu estive com sinusite, então eu vou até manter a distância da Maria Alice. Mas nós vamos agora, como igreja, nos colocarmos em pé, tá bem? Perante a igreja que nós fazemos a apresentação desta criança ao Senhor, nós apresentamos a Maria Alice ao Senhor diante da igreja. E a igreja vai respaldar, a igreja vai estar dizendo: nós respaldamos essa decisão que os estão tomando. Nós respaldamos aquilo que está sendo feito por essas pessoas que estão assumindo para com a Maria Alice essa responsabilidade. Então eu quero que você participe. Antes eu vou pedir que os próprios pais façam aqui uma declaração de compromisso. Geralmente as pessoas esperam que o pastor faça tudo, como se fosse responsabilidade do pastor ou do ministro. Não. Na verdade, quem deve consagrar a Maria Alice ao Senhor é o próprio Lucas e sua esposa Mariana, apresentando então a Maria Alice ao Senhor. Eles devem tomar essa decisão. E todos nós estaremos aqui juntos, respaldando essa decisão e confirmando diante do Senhor essa decisão por Ele tomada. Amém? Pois bem, cadê o microfone? Luquinhas, você vai ajudar a sua esposa a fazer essa decisão e eu vou ajudar vocês repetindo, tá bem? Aliás, repetindo não, dizendo as palavras que vocês irão repetir, tá bem? Então vamos fechar os olhos, os irmãos estendam a sua mão, abençoando a decisão deste casal. Repete comigo, Lucas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Neste momento. Diante dos céus e da terra. Diante dos céus e da terra. Diante dos homens e dos anjos. Diante dos homens e dos anjos. E sobretudo.
e sobretudo diante do Senhor. diante do Senhor. Nós tomamos a decisão Nós tomamos a decisão de entregar a nossa filha de entregar a nossa filha nas mãos do Senhor. nas mãos do Senhor. Pedimos a Ti, Senhor, Pedimos a Ti, Senhor, que Tu cuides dela. que Tu cuides dela. Tu entregaste esta criança a nós Tu entregaste essa criança a nós e nós queremos reconhecer que ela, na verdade, Te pertence. e nós queremos reconhecer que na verdade ela te pertence. E pedimos a Ti, Senhor, E pedimos a Ti, Senhor, que nos concedas graça que nos conceda graça e sabedoria e sabedoria para podermos conduzir para poder conduzir esta criança essa criança segundo a Tua vontade e propósito. segundo a Tua vontade e propósito. Em nome de Jesus, Em nome de Jesus, que Tu a tomes nas Tuas mãos. que Tu tomes as Tuas mãos. Cuidaremos dela zelosamente, Cuidaremos delas zelosamente, reconhecendo que é Tua, Senhor. reconhecendo que é Tua, Que Tu Senhor, nos concedas esta graça. e Tu nos conceda essa graça. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. E eu vou agora voltar esse microfone para vocês três. Acho que é você o mais velho da turma, não é? Então você assume a responsabilidade pelos três. Vocês também vão se comprometer, tá? Vamos orar juntos. Vamos fechar os olhos, falar com o Senhor. Repita comigo: Senhor Jesus, Senhor Jesus, neste momento, reconhecemos a decisão que o Lucas tomou reconhecemos a decisão que o Lucas tomou e queremos respaldá-la e queremos respaldá-la diante dos homens e dos anjos. diante dos homens e dos anjos. Nos comprometemos Nos comprometemos de ajudar este casal de ajudar este casal e esta criança e esta criança a viverem no centro da Tua vontade. a viver no centro da Tua vontade. Nos conceda, Senhor, Nos conceda, Senhor, sabedoria e graça sabedoria e graça, para que possamos cumprir em tudo para que possamos cumprir em tudo o Teu propósito o Teu propósito e sermos bênção e sermos bênção na vida desta criança na vida desta criança e da sua família. e da sua família. Em nome de Jesus, Em nome de Jesus, nós tomamos esta decisão. nós tomamos essa decisão. Amém. 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 Queridos, Deus os abençoe. É um prazer tê-los aqui. Eu espero que a gente se encontre depois. Não só aqui, né? Mas que a gente se encontre depois aí para bater um papo. Faz muito tempo, né, Luquinhas, que a gente não para conversar. E é bom conversar, né? Pois bem, gente, Deus os abençoe, viu? Muito obrigado por estarem aqui e nos darem a honra de apresentar essa criança tão querida, tão especial. Tá bem? Deus os abençoe. E essa moça, como é o nome dela? Lia. Lia, mas tu é muito linda, Lia. Foi? Eu a apresentei, bem pequenininha. Pois Deus abençoe, viu? Deus abençoe, queridos. Fiquem à vontade. Queridos, abra a Bíblia no livro de Apocalipse. Eu vou mandar você abrir no capítulo 2, porque o texto que nós vamos comentar vai estar mais próximo do capítulo 2, porque já é final do capítulo 1. É final do capítulo 1 e início do capítulo 2. Acharam? Capítulo 1, versículo 20. Diz assim: o sentido secreto das 7 estrelas que você, esse você aqui é o João, que você, João, viu na minha mão direita, e dos 7 candelabros de ouro é este. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. E os 7 candelabros são as 7 igrejas. Vamos orar. Senhor, fala conosco. Que
tu estejas usando a tua palavra para trazer ao nosso coração paz, meu Senhor, revelação e também, Senhor, conhecimento tal que venha a ser poderosamente transformador na nossa vida. Que tu estejas entre nós fazendo a tua obra, meu Senhor, enquanto ouvimos tua palavra. Que tu estejas pairando como tu fizeste no início da criação do mundo, quando tu pairavas sobre as águas. E assim como tu trouxeste, Senhor, forma, tu eliminaste o caos que havia naquele momento, que tu também, Senhor, faças assim na nossa vida nesta noite. Não nos deixes sair daqui sem que a confusão que muitas vezes está no nosso coração e na nossa mente sejam ordenados, sejam organizados e assim possamos nos conduzir conforme a tua vontade. Nos dá a tua graça, Senhor, e nos ajuda. Eu oro a ti, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Olhe, aqui há uma explicação que é dada, ela é tão respaldada, porque ela não é dada nem pelo autor do livro de Apocalipse. Ela é dada pelo próprio Senhor. Então aqui não tem o que especular, não há dúvida. Observe bem no versículo 20. Ele diz assim: o sentido secreto, e observa bem, esse sentido é secreto. Pelo menos era, até que João escreveu o livro e repassou para nós. O segredo não é mais segredo. Então, ele diz: o sentido secreto das 7 estrelas que você viu na minha mão direita, Jesus, certo? Jesus aparece a João numa visão, e na mão direita, Jesus tinha 7 estrelas. Na mão esquerda, ele diz que Jesus tinha 7 candelabros. Ok? Primeiro lugar, essa palavra 7, ela tem no mundo espiritual um sentido de indefinição ou de infinitude. Vou explicar para você o que significa isso. Quando eu falo, quando, por exemplo, um texto usa a palavra 7, pode significar, por exemplo, uma multidão. São tantos que não dá para contar. Em outros momentos, quando fala 7, significa 7 mesmo, literalmente. E em outros momentos, quando fala 7, é porque ninguém sabe quantos são, então utiliza a palavra 7 como indefinido. Entenderam a diferença? Ficou claro para você? Então, é como aquela interpretação literal que nós queremos fazer lá no Novo Testamento de um homem. Esse homem era possesso e ele vivia pelos cemitérios. Ele não podia ser amarrado porque ele quebrava qualquer corda, qualquer corrente. E aí Jesus se aproxima da cidade, ele já vai ao encontro de Jesus gritando, desesperado, e ele diz: o que tu vieste fazer entre nós, Senhor? Bem sabemos que o Senhor é o enviado de Deus. O Senhor veio nos atormentar antes do tempo. E aí o Senhor pergunta para ele: quantos vocês são? E eles dizem: nós somos, aliás, o nome, o Senhor pergunta o nome. Aí ele diz: legião. Aí o pessoal vai numa enciclopédia e olha lá, procura a palavra religião, ou legião, aliás, ou no Google. Aí vai fazer a interpretação. Usa esse conhecimento para fazer a interpretação. Se você se basear numa legião romana,
uma legião romana tinha tantos homens. Então, conclusão, se aquele homem se chamava legião, significa que ali tinha tantos demônios. Aí o sujeito já contabilizou a quantidade de demônios que tinha naquele homem. Mas se você for observar em outra cultura, outros exércitos que tinham outras formações, uma legião naquele exército de outra cultura não é a mesma quantidade no exército romano. Então vocês estão entendendo que esse termo legião não pode ser interpretado literalmente. Ele pode ter um significado aqui, pode ter outro acolá. É isso que eu estou tentando ensinar para você. Você entendeu? Então, da mesma forma acontece com o número 7. O apóstolo Pedro chega e pergunta para Jesus: Jesus, quantas vezes nós devemos perdoar alguém que nos ofende? Porque na cultura deles era 7 vezes. Se uma pessoa lhe ofender por 7 vezes, você perdoa. Na 8ª, a história é outra. Mas por 7 vezes você tem que perdoar. E Pedro pergunta para Jesus: então, Jesus, nós devemos perdoar 7 vezes? E aí Jesus diz: não só 7, mas 70 vezes 7. Aí o sujeito vai fazer uma conta. 7, 14, 21, 28. E aí, 490 vezes. Gente, ali não tem a ver com número. O sentido do 7 ali é de infinitude. Pedro usou no sentido literal, mas Jesus quis mostrar para Pedro que tem que ser entendido no sentido de infinitude. Em outras palavras, escutem bem: toda vez que alguém lhe ofender, você tem que perdoar. Foi isso que Jesus disse. Quando ele disse 70 vezes 7, ele não estava se referindo a 490. Ele estava dizendo: toda vez que alguém lhe ofender, toda vez que alguém pisar na bola com você, se precisar perdoar, ainda que seja 70 vezes 7, perdoe. Ou seja, não podemos jamais deixar de perdoar uma pessoa. Seja qual for o erro que ela cometa, o crime que ela cometa, nós temos que perdoar. Biblicamente falando, nós temos que perdoar. Agora, vamos continuar andando com ela? Aí é outra história. Vamos continuar amiguinhos para sempre? Aí é outra história. Isso a Bíblia não diz. Isso a Bíblia não anda. Tá? Então, perdoeis. Quantas vezes? 70 vezes 7. Ok, vamos continuar sendo amigos? Vamos não. Você não é o tipo de amigo que eu quero para a minha vida, não. Você teve 70 vezes 7 chances e continua fazendo besteira. Então, tchau. Vocês estão entendendo a diferença? Perdoar. Quantas vezes nós devemos perdoar uma pessoa? Sempre. Mas até quando nós devemos continuar num relacionamento com uma pessoa que sempre apronta? Que nunca acerta, nunca se corrige, nunca se trata, nunca se redime, nunca toma posição. Tem um limite. Esse limite quem vai dizer é você ou Deus. Você vai dizer o limite quando você é aquele tipo de pessoa que diz: rapaz, para mim, aí é meu limite. Para mim não dá não, já passou do meu limite. Essa amizade não vale a pena. Entenderam então a diferença? E entenderam que o mesmo termo pode ter significados diferentes na Bíblia? Pois bem, mas aqui Jesus explicou que afinal de contas, essas estrelas que são mencionadas aqui, elas são o quê? O próprio Jesus disse: são anjos. Se alguém disser para você que é outra coisa, diga: é mentira, não aceito, não concordo.
Porque ninguém tem autoridade para desfazer o que Jesus disse. E Jesus disse: essas estrelas são anjos. Ok? E ele fala também sobre candelabros. Ele fala, e os 7 candelabros são o quê? Representam o quê? 7 igrejas. Ok? Por exemplo, essa igreja aqui representa um candelabro. Para o Senhor, essa igreja é um candelabro. Agora, o que significa, afinal, o candelabro? Porque nós conhecemos o candelabro que foi colocado lá dentro do Santo dos Santos, lá no santuário do Senhor, aquele lugar reservado. Ele tinha 7 lâmpadas. Aquele candelabro tinha 7 lâmpadas. Mas escute uma coisa: nem todo candelabro tem 7 lâmpadas. O candelabro aqui no Nordeste, sabe quantas lâmpadas, quantas luzes tem o candelabro do Nordeste? Você algum dia viu uma lamparina com dois fogos, aliás? Você encontra fogão de 2 bocas, de 4 bocas, de 6 bocas, de 8 bocas, mas eu nunca vi uma lamparina com 6 pavios. E a palavra candelabro significa isso, uma lamparina. Agora, esse candelabro que o Senhor mandou fazer, que era uma peça de ouro, e que ele disse que colocasse lá dentro do tabernáculo, ele tinha 7 chamas. Essas 7 chamas desciam, elas se uniam em uma base só. Mas o candelabro, esse candelabro tinha 7 chamas. Tá bem? Bem, então, quando fala sobre 7 candelabros aqui, Jesus não está dizendo são 7 candelabros de 7 chamas, está? Ele só está dizendo que são 7 candelabros. Então não especule. Porque se você for entender que é o mesmo candelabro lá do Antigo Testamento, você está fazendo uma interpretação totalmente autônoma e que não tem o respaldo de Jesus. Porque os candelabros não eram iguais. Até hoje não são iguais. Assim como não eram iguais as legiões em termos de quantidade. Cada exército, a legião poderia ter uma quantidade de homens ou de soldados diferentes. Entenderam, queridos? A questão da regra de interpretação? Pois bem, mas no capítulo 2, versículo 1 diz assim: ao anjo da igreja de Éfeso, escreve o seguinte: esta é a mensagem daquele que está segurando as 7 estrelas na mão direita e que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Volta a falar sobre as 7 estrelas e os 7 candelabros. Ok, mas eu não vou entrar aí nessa história de simbologia. Eu quero que você entenda uma coisa que é a seguinte: cada igreja no mundo, ela representa um candelabro. Eu vou usar uma outra palavra, uma lamparina, um farol, ok? O farol não é nada mais do que uma lamparina elétrica. Então, cada estrela, aliás, cada igreja no mundo, uma igreja local, ela representa um grande facho ou feixe de luz no mundo. Tá certo? Essa igreja aqui é uma luz nesse bairro. Amém? Agora, essa luz é composta de vários pingos de luz, digamos assim. Isso é muito fácil de ver se você pegar um projetor de LED. Atualmente um projetor de LED, antigamente você comprava uma lanterna,
Aqui eu vou usar linguagem bem corriqueira, linguagem do nosso interior mesmo. Você comprava, eu lembro que meu pai tinha uma loja, vendia lanternas, e aí você comprava uma lanterna, a lanterna vinha, ela podia ser de uma pilha, 2, 3, 4 pilhas, mas ela só tinha quem lembra da palavrinha? Só o irmão João, um foquito. Vocês lembram do foquito? Um foquito. Foquito é uma palavra que vem de foco, significa um pequeno foco. Um dizia um foquito, outro dizia um foquite. Porque lâmpada não é a mesma coisa, a lâmpada já é maior, né? Ali era na lanterna você tem uma pequena lâmpada, que se chama popularmente um foquito. Então, nós somos como igreja o grande candelabro de Deus na terra, no bairro, na cidade, nesse lugar. Mas esse grande candelabro de Deus, ele é formado por várias pequenas luzes. Por quê? Porque Jesus diz assim, muito claramente, vós sois a luz do mundo. Tá certo? Vós sois a luz do mundo. E quando ele fala isso, ele fala individualmente. Ele fala no sentido individual. Cada pessoa que teve uma experiência com Deus e que reflete a presença de Deus na sua vida, essa pessoa se torna uma luz no mundo. Então, você é uma luz no mundo. E quando nós nos reunimos como igreja, nós temos 200, 300, 400, 4.000, 10.000, 20.000 pequenas lâmpadas que se tornam um grande farol, ok? E esse grande farol, ele serve para iluminar o mundo. Porque a palavra de Deus diz que o mundo jaz em trevas, ok? Porque quem manda nesse mundo, ele é também conhecido como o príncipe das trevas, ok? O príncipe das trevas é um outro nome dado para Satanás. E nós, como luz do mundo, estamos fazendo um contraponto. Enquanto que Satanás trabalha para que tudo nesta terra fique oculto, para que as coisas de Deus jamais sejam reveladas, jamais sejam percebidas ou entendidas pelas pessoas que precisam dessa luz para se salvar, enquanto Satanás trabalha trazendo trevas, nós somos os pirilampos que Deus deixou no meio dessa escuridão, para que a gente possa iluminar para os outros, de modo que eles possam achar o caminho da vida. Você entendeu? A importância que você tem, mas ao mesmo tempo a responsabilidade que você tem. Na hora que você apaga, alguém se perde. Ou muitos se perdem. E às vezes você não se apaga, mas você se omite. Você se esconde. Por isso que Jesus diz, ninguém pega uma lâmpada ou uma lamparina para botar debaixo da cama, mas pelo contrário vai colocá-la num lugar bem alto, no velador, falando a linguagem do Nordeste, na cumieira da casa. É o ponto mais alto, onde ela ilumina melhor. Então, Deus está interessado que nós sejamos colocados no ponto mais alto, para que a nossa luz resplandeça e muitos possam ver a glória de Deus. O problema é que hoje tudo isso está acontecendo. Deus está colocando pessoas em lugares altos para que a luz dessas pessoas brilhe tremendamente
e muitos vejam a luz desta pessoa, está tudo corretinho no processo. Só há um fracasso nessa história. É que as pessoas não estão vendo a glória de Deus. Estão vendo a nossa glória. A glória de Deus que nós tomamos para nós mesmos, porque a gente gosta de aparecer e quer tomar o lugar de Deus. E aí, ao invés das pessoas olhando para nós verem a Deus, elas começam a olhar para nós e verem um Deus. Você entendeu? Mas você jamais pode admitir isso. Jamais pode admitir isso. Eu lembrei agora de uma vizinha, eu ainda era novo convertido, e ela era muito religiosa, muito católica, e um dia eu cheguei lá em casa, ela estava lá, que ela era muito amiga da mamãe. Aí ela disse: ô Pedrinho, você já chegou? Pois aproveite, bote a mão aqui na minha cabeça, faça aqui uma oração forte para mim. Aí eu pensei, oração forte. Mas não é assim que as pessoas pensam, né? Mas olha, a pessoa que não tem esse entendimento, tudo bem que ela pense assim, mas você que já tem o entendimento da palavra, você não pode se comportar assim. Porque por mais que brilhe a sua luz e por mais que ela seja vista, a glória tem que ser dada a Deus e não a você. Entendeu? Então não queira aparecer. Não dê uma de bolinha de Natal. Porque tem gente que adora isso. Aonde chega quer ser a única bola de Natal. A única estrela no céu. E hoje isso virou moda. Virou moda. São os artistas religiosos. Mas, meus amados, bem, a igreja então é o grande farol. No hino da nossa igreja há uma expressão que diz assim, uma estrofe que diz: a igreja de Cristo no mundo, e aqui está falando da igreja denominação, mas vou falar da igreja de Cristo de um modo geral, a igreja do Senhor. A igreja de Cristo no mundo é farol que ilumina as nações. É isso mesmo. Está tudo correto aí. Deus deixou a igreja do mundo para ser um farol que ilumina as nações. Agora, meus amados, vamos afunilar as coisas para você entender onde é que eu quero chegar. E eu fiz todo esse preâmbulo, essa introdução ainda, para que você não tenha dificuldade de entender o que eu vou lhe dizer agora. Uma vez que você é um luzeiro, que junto com outras lâmpadazinhas vão brilhar para que os homens vejam a glória de Deus, você precisa ser tratado. Você entendeu? Você precisa ser tratado. Vou voltar para o texto. Jesus disse assim: os 7 candeeiros são as igrejas, ou candelabro, ou lamparina, são as igrejas. Amém? Ficou claro isso? Mas ele diz assim: e as 7 estrelas que estão também na minha mão, na outra mão, essas 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. Agora, na Bíblia, principalmente aqui em Apocalipse, que essa expressão é raramente usada, praticamente ela só vai aparecer em Apocalipse, essa expressão, o anjo da igreja. Quem é que o Senhor chama de o anjo da igreja, ou os anjos da igreja?
Você sabe quem são os anjos da igreja? Os líderes. Tem gente que diz assim, é o pastor. Mas não é bíblico isso. Porque nenhuma igreja é para ser conduzida por uma única pessoa. Quando Jesus criou a sua igreja, ele deixou um corpo de ministros, um grupo de apóstolos, e eles eram os condutores da igreja. E o que faziam esses homens? Eles orientavam, eles supervisionavam, eles administravam, eles ministravam, eles faziam tudo o que fosse necessário para que a igreja do Senhor continuasse brilhando bem. Entendeu? Portanto, quando Jesus chama os líderes ou pastores de anjos da igreja, essa palavra, ela tem um sentido muito importante, que é totalmente contrário ao sentido que está sendo usado hoje. Como anjo da igreja, a responsabilidade, ou, modificando a frase, a responsabilidade do anjo da igreja é trabalhar de todos os modos possíveis e o tempo todo para que esta igreja mantenha o brilho que Deus quer que ela tenha, para que muitas mais pessoas sejam alcançadas com este brilho e a glória do Senhor tome toda a terra. Você entendeu? Então aqui não existe nessa declaração de Jesus nenhum acariciamento de ego. Quando a Bíblia diz que os líderes ou pastores são os anjos da igreja, isso traz responsabilidade e não ufanação. Entendeu? Isso não é para trazer, de modo algum, nenhum tipo de acariciamento de ego. Aí algum irmão chega, ô irmão, fale de direito comigo porque eu sou o anjo da igreja. Ô irmão, você tem que me obedecer porque eu sou o anjo da igreja. Nunca essa expressão, anjo da igreja, foi utilizada principalmente pelo Senhor com esse propósito, com o propósito de exaltar alguém, mas sim com o propósito de dar mais responsabilidade a alguém. Entendeu? Então, é responsabilidade ser chamado de anjo da igreja. É responsabilidade. E qual é a função deste anjo da igreja? Como a igreja é esse conjunto de inúmeras lâmpadas que às vezes perdem o brilho, diminui o brilho e até mesmo apaga, a função desse anjo é estar sempre preparando, trabalhando, se conduzindo, orientando, de tal modo que esta igreja não perca o seu brilho. Vamos voltar para o Antigo Testamento. Eu acho que vai ficar bem facinho de vocês entenderem. Quando o Senhor mandou fazer o santuário, e que havia lá uma divisão entre o santo dos santos e o átrio, não estou colocando na ordem seria o santo dos santos, o santo lugar e depois o átrio, que era onde o povo tinha acesso. Mas o santo dos santos era aquele lugar que só o sumo sacerdote tinha acesso. E naquele lugar havia uma lamparina com 7 bicos, 7 chamas. Era um candelabro de 7 chamas. E a Bíblia diz que aquele candelabro teria que ser mantido com óleo e sempre aceso, para que aquele lugar sempre estivesse iluminado. Entenderam? Então o candelabro precisava se manter aceso.
O sacerdote, portanto, tinha essa função: manter aceso o candelabro. Não só o candelabro, mas o fogo do sacrifício também teria que estar sempre ardendo no altar, ou seja, sempre queimando, sempre presente no altar. Ou seja, não poderia faltar fogo, nem no altar, nem no candelabro. Tinha que estar sempre aceso. E de quem era a responsabilidade de manter esse fogo aceso? Do sacerdote. Esse sacerdote é chamado aqui por Jesus, é nomeado aqui por Jesus, no livro de Apocalipse, como o anjo da igreja. Entendeu? Ele jamais poderia mais ser chamado de o sacerdote da igreja. Porque o sacerdote da igreja, em primeiro lugar, é Jesus, o sumo sacerdote. Em segundo lugar, somos todos nós, porque depois que Jesus fez o sacrifício definitivo, todos nós nos tornamos um reino de sacerdotes. Então não existe mais essa coisa de ter uma mediação entre você e o seu Deus. Você tem acesso direto a Deus, porque não precisa mais de sacerdote. Todos já são sacerdotes. Então por isso que ele não chamou essa pessoa que representa a igreja de sacerdote. Ele chamou de o anjo da igreja. E tem uma outra coisa que nós sabemos da cultura, mas não relacionamos com o ensino bíblico. Outra função importantíssima, que não é nem outra, é a mesma. Para que o sacerdote possa manter esse grande luzeiro que é a igreja iluminando bem, ele tem que estar sempre atento, prestando atenção o que está acontecendo com a igreja, para que, caso alguma chamazinha perca a intensidade, ele possa então chegar junto para ela voltar a brilhar como deve brilhar. Você entendeu? Ficou claro? Então, meu amado, nós somos a igreja. Essa igreja o Senhor chama de candelabro, e cada membro da igreja é uma luz, porque ele disse: vós sois a luz do mundo. E a pessoa que está à frente dessa igreja e que tem a responsabilidade de cuidar de todas essas luzes para que o candelabro ilumine bem as nações, se chama anjo da igreja. São os líderes ou o líder principal da igreja, seja lá quem for, que represente a igreja, que cuide da igreja, que tenha essa função de manter a igreja no brilho certo. Está tudo entendidozinho? Está entendido? Então, qual é a função nossa dos sacerdotes, minha e de outros sacerdotes que a igreja tenha? Qual é a nossa função? Fazer você não perder o brilho. Fazer você se manter brilhando. Você entendeu? Cuidar de você, tratar de você, para que você não se apague, para que você não se torne um insignificante no meio de umas trevas tão intensas. Ficou claro isso? Porque o mundo jaz no maligno. O maligno, que se chama também Satanás, é o príncipe das trevas, que é também o príncipe deste mundo. Ele não deixa que a luz resplandeça sobre todos, mas o Senhor levantou a igreja para que essa luz possa alcançar a todos, pelo menos a todos os que a queiram, porque nem todos querem.
Evangelho de João, capítulo 1, diz: veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Então, essa luz veio ao mundo. E nós agora somos os representantes dessa luz. E eu, pastor Herbert, e outros líderes da igreja, presbíteros, diáconos, nós somos os anjos que, vou usar agora essa palavra que muita gente não entende, que velam sobre a igreja, para que a igreja não perca o brilho. A palavra velar, você sabe o que significa. Você sabe o que é um velório, sabe? Você sabe o que se faz num velório. Num velório está ali o defunto morto, fica todo mundo ali olhando para ele. Eu não sei para quê. Será que estão com medo dele fugir? Mas ali o defunto está lá e todo mundo olhando. Velando o defunto. Não é isso? Pois é. Os anjos da igreja, eles não velam defuntos. Eles velam os vivos. Porque todos vocês já receberam uma nova vida em Cristo. Mas o anjo da igreja precisa velar sobre a igreja para que a igreja não perca esta vida que recebeu de Cristo. Que ela não perca o brilho, não perca a sua eficácia, a sua potencialidade como luz da terra, luz do mundo. Entenderam? Bem, mas Satanás trabalha para apagar essa luz, para encobrir essa luz, para tirar o brilho dessa luz, porque ele quer que o mundo fique em trevas para que ele possa dominá-los. E nós fazemos o serviço contrário. Enquanto o diabo trabalha para que as trevas predominem, nós trabalhamos para que a luz apareça, ilumine, para que ela seja colocada no local onde possa alumiar a todos. Ficou claro? Vou encerrar. Por incrível que pareça, tudo isso é para chegar a uma conclusão que eu posso repassar para você com uma frase ou um parágrafo. Para encerrar, você está entendendo já para que serve pastor? Você entendeu? Para que serve pastor? Foi o que vocês ficaram mudos agora? Vocês já entenderam para que serve pastor? Pastor é o anjo que Deus deixou, não é? Para quê? Para velar. Sabe como é que se chama no Antigo Testamento, no livro dos profetas, o pastor, essa pessoa, esse anjo da igreja moderna? Sabe como é que ele se chama? Atalaia. Sentinela. É o cara que fica em cima da muralha, na guarita, observando tudo para que, caso o inimigo se aproxime, ele toca a trombeta, avisa e todo mundo se prepara para se proteger, porque está vindo um ataque. Essa é a função do pastor. Tá bem? Agora, eu vou apresentar para vocês o cúmulo da incoerência de algumas ideias que hoje predominam na vida da maioria das igrejas e da maioria dos pastores. Não é à toa que a Bíblia diz: o meu povo perece por falta de conhecimento. Sabe o que é? Meu filho, quando o meu óculos está embaçado, porque a gente usa o óculos, a gente faz tudo com o óculos, quem depende do óculos, daqui a pouco a gente olha, tem até pedaço de macarrão pendurado no óculos. E aí, você tem que ir lá na cozinha
limpar o óculos bem direitinho, passar um paninho, uma flanelinha para não arranhar, para você continuar vendo direito. Mas inventaram hoje uma história demoníaca, satânica, do fundo dos infernos, que diz assim, que desdiz o que Jesus disse, que diz assim: pastor não é para se meter na vida de ninguém. Cada um tem que andar do jeito que sua consciência permite, e a obra quem faz é o Espírito Santo. Você já ouviu essa teoria do fundo dos infernos? Já ouviu? Tudo isso foi para chegar aqui. Mas pastor, você não poderia ter dito isso logo no início? Poderia. Não teria o mesmo efeito, não teria o mesmo impacto. E já lhe botaram tanta teoria do diabo na cabeça, que se eu lhe disser só essa frase, ela não entraria. Ela estaria bloqueada com inúmeras outras informações erradas que já botaram dentro de você. A teoria hoje que Satanás colocou no meio evangélico é: todos os crentes são sacerdotes e, portanto, todos são iguais e, portanto, ninguém precisa de pastor. Eu sou pastor de mim mesmo. Por isso eu não preciso ter igreja, eu não preciso ter pastor, eu não preciso estar me aconselhando, eu não preciso estar contando para nenhum homem minha vida, minha história, meus problemas, minhas crises, minhas dificuldades. Porque eu sou um filho de Deus, eu tenho a palavra de Deus, eu tenho o Espírito Santo, e por isso eu estou apto para cuidar da minha vida sozinho. Funciona? Mas vocês acreditam que isso funciona? Vocês conseguem se deixar enganar por essa teoria. Porque existem alguns atrevidos dentro da igreja que, se o pastor chegar, irmão, quero ter uma conversa com você sobre sua vida. E o que é que o senhor tem a ver com minha vida? Dá vontade de responder assim: bem, se você é filho de Deus, tudo. Se você é filho do diabo, nada. Mas se você é filho de Deus, se você é uma luzinha que Deus colocou nesse lugar para usar você para iluminar o mundo, então você tem que ter um velador, você tem que ter um sentinela, você tem que ter um anjo para lhe ajudar a manter sua luz acesa. Não é só para tomar o seu dízimo não e botar no bolso. E viver uma vida fácil passeando pela Europa. Essa pregação seria ótima para pastores. Talvez nunca mais eu pregasse para eles, mas mas por que eu estou pregando para você? Porque como seu pastor, eu tenho uma responsabilidade, eu tenho uma obrigação para com a sua vida. Porque a Bíblia diz que se sua luzinha apagar, eu vou prestar conta com Deus. Você entendeu? Eu vou prestar conta com Deus. Vou encerrar só mencionando alguns textos. Abra aí em Efésios capítulo 4, versículo 11, só para confirmar com você para que foi que Deus deixou os pastores. Efésios é vizinha às duas cartas maiores, que é de Coríntios. Efésios capítulo 4, versículo 11, diz assim: foi Ele, Deus, quem deu dons às pessoas. Ele escolheu alguns
Eu não gosto desse negócio de repetir, mas vamos, só dessa vezinha. Eu vou falar e você repete, tá? Ele escolheu alguns. Foi ele, viu? Fui eu não. Eu nem queria. Para serem apóstolos, outros para serem profetas, outros para serem evangelistas, e ainda outros para serem pastores e mestres da igreja. Se você é igreja, então são pastores e mestres seus. E para que isso? Aí ele vai dizer: repete comigo, vamos continuar. Ele fez isso para preparar o povo de Deus para o serviço cristão, a fim de construir o corpo de Cristo. Aquela igreja que lá na frente o Senhor chama de candelabro, aqui o apóstolo Paulo está chamando de corpo de Cristo. Certo? Continuando. Versículo 13. Desse modo, todos nós chegaremos a ser um na nossa fé e no nosso conhecimento do Filho de Deus. E agora essa frase, ó, presta atenção. E assim seremos pessoas maduras e alcançaremos a altura espiritual de Cristo. Olhe, esse assim significa só assim você poderá se tornar maduro e ter o nível de espiritualidade de Jesus. Só assim. Assim como? Se deixando orientar, ensinar, conduzir, tratar, etc., pelas pessoas que Deus escolheu para manter sua luzinha acesa. Entendeu? Ninguém tem luz própria. Todos nós dependemos da luz de alguém. O único que tem luz própria é Deus. E todos nós dependemos da luz de alguém para que nós possamos brilhar. Ou então, às vezes, né, nem precisamos da luz, porque a luz a gente recebe de Deus. Mas a gente precisa de alguém que dê um polimentozinho na nossa lanterna. Porque faz tempo que ela não está servindo mais para nada. Você entendeu? Faz tempo que ela não está clareando nada. Vou ler só mais um texto aqui com vocês. Abra aí em Ezequiel capítulo 33, versículo 7. Ezequiel, depois de Salmos. É no Antigo Testamento. Ezequiel 33. Encontraram? Só ouçam. Agora, homem mortal, eu estou pondo você como vigia de toda a nação de Israel. Você dará a eles os avisos que eu lhe der. Se eu disser que um homem mau vai morrer, mas você não o avisar para que ele mude o seu modo de agir, e assim salve a sua vida, aí ele morrerá, sendo ainda pecador. Nesse caso, escuta bem agora,
eu considerarei você como responsável pela morte dele. Sabe o que acontece se você apagar aqui dentro e eu não fizer nada? Ficar só aqui pregando, falando coisas bonitas e dizendo: Senhor, Espírito Santo, transforma o coração daquele irmão, daquela irmã. Sabe o que acontece? Você vai morrer espiritualmente. E sabe o que vai acontecer se eu deixar você morrer espiritualmente aqui dentro? Eu vou responder. Eu não respondo pelos crentes das outras igrejas, nem respondo pelas pessoas que estão no mundo, mas eu respondo por vocês. O que vai acontecer com vocês? Se eu for omisso, eu vou ter que pagar a conta. Entendeu? Eu posso ser o maior homem de Deus do mundo, assim como era o profeta, quem lembra? Padrasto de Samuel, Eli. Não tem nenhum pecado na vida de Eli, a não ser ter deixado os seus filhos pecarem sem repreendê-los. Por causa desse pecado, Deus o matou. O Senhor fez ele cair para trás e quebrar o pescoço. Você entendeu? Então, por que eu tenho que responder? Mas tenho que ficar calado vendo você fazer tudo errado. Hein? Ou então você faça o seguinte: faça uma oração, a seguinte oração. Chegue para Jesus e diga: Senhor, olha, é o seguinte, eu estou com minha vida esculhambada e quero continuar assim. Gosto do jeito que está. O pastor já falou comigo, mas eu também não quero ouvir não. Então não quero ouvir. E eu estou pedindo que o Senhor tire dele a total responsabilidade pela minha vida. Eu quero que o Senhor fale para ele e diga para ele, para eu deixar, para ele me deixar, e desculpa a expressão, para ele me deixar eu me lascar. Você entendeu? E pode deixar por minha conta que o azar é meu. Tem nada a ver com ele. Quantos gostariam de fazer essa oração agora? Entenderam? Agora, eu sou dono da vida dos outros? Não sou dono da vida nem dos meus filhos, nem da minha mulher. Eu mando na vida dos outros? Também não. Mas você querer que eu veja tudo errado, sabendo de todas essas verdades, você querer que eu veja tudo errado, você fazendo tudo torto e eu faça de conta que não vi, porque eu estou esperando que o Espírito Santo faça esse trabalho? Me diga uma coisa, lá quando fala em Efésios sobre o aperfeiçoamento dos santos, em algum momento foi mencionado o nome do Espírito Santo? Me diga. No capítulo 4, onde fala sobre o aperfeiçoamento dos santos, o Espírito Santo é mencionado como instrumento do aperfeiçoamento dos santos? Não. Quem é mencionado lá como instrumento de Deus para o aperfeiçoamento dos santos são pastores, evangelistas, profetas, apóstolos e mestres. Você entendeu? Pregação encerrada.
Tem uma irmã aqui que frequentemente ela sente isso aqui tudo inchado, o ventre. Incha. Do nada, sem motivo, sem razão, isso aqui fica tudo inchado. Uma pessoa também que o nariz, com gripe, sem gripe, seja o que for, mas está sempre entupido. Quando desentope um, entope o outro. Quando desentope o outro, entope um. E você só funciona com uma narina, porque uma das duas sempre está entupida. Só uma que funciona. O Senhor quer curar você. Tem uma pessoa aqui, uma mulher com uma dificuldade muito grande para defecar. Ela fica se espremendo no banheiro e não sai nada. Tem vontade, mas não consegue fazer. E tem um de vocês aqui que já quebrou um braço, mas o braço nunca emendou direito. Quero orar por vocês. Se tiver mais alguém com outro problema de saúde, venha para cá, ligeiro, para a gente orar. Senhor, algum outro problema que tu queiras falar? Queremos te ouvir. Tem uma que tem uma caspa que só dá aqui em cima da cabeça. É ruim para ela porque ela parte o cabelo assim no meio. E exatamente onde ela parte o cabelo é onde fica mais caspa. Às vezes ela não penteia o cabelo direito para não chamar a atenção de tanta caspa que cria. Se você quer oração, vem para cá. Uma irmã que sente umas pontadas na perna, começa no joelho, depois vai descendo, como se fossem umas pontadas assim de agulha. Se você já estiver aqui na frente, é só levantar a mão. Se não tiver, aonde você estiver aí no seu lugar, você vem para cá, viu? Tem uma irmã que ela cria um nó nos dedos, na junta dos dedos, que às vezes até a aliança fica frouxa no dedo, mas ela não passa porque acosta no nó do dedo, não consegue passar. Você tem problema de inflamação na junta dos dedos das mãos. Problema de tontura. A irmã vem andando e tem que ficar o tempo todo parando e botando a mão na parede para não cair. Tontura frequente. Tem uma irmã que ela tem um problema. Ela morre de medo de morcego. Mas o pior de tudo é que os sonhos, ela frequentemente tem sonho com um morcego perseguindo ela. Ela faz de tudo para fugir e esse morcego persegue ela sempre no sonho. Ela acorda angustiada. Eu quero que essa irmã venha pedir oração e depois, na oportunidade, eu ligo para cá para a igreja, me procure. Porque isso é um problema que não é de hoje. Uma irmã que qualquer coisinha ela fica com manchas roxas no corpo. Do nada aparece um monte de manchas roxas no corpo. Uma irmã que ela sente dores frequentes por debaixo da unha. Parece que alguém mete assim um espinho debaixo da unha dela. E sente doer. Tem uma irmã aqui com um problema, ela não dorme direito porque ela se assusta enquanto dorme. Ela está dormindo, do nada ela tem um susto. E às vezes acorda 3, 4 vezes na noite, só tendo susto. Susto do nada. Enquanto dorme. Venha receber a oração. Deus quer livrar você desse problema. Quantos de vocês recebeu alguma revelação dos que estão aqui? Quem foi que Deus revelou o problema? Mais alguém?
Ok. Já expliquei para vocês, Deus não depende de revelação para curar, né? Mas se Ele lhe deu uma revelação, Ele está lhe dando um incentivo de fé. Ele está dizendo, eu sei do seu problema e eu quero curar. Então se aposta na sua bênção. Vamos orar. Pai querido e santo, toma os teus servos nas tuas mãos. Manifesta em cada vida o teu poder e a tua glória. Que tu cumpras o teu propósito no meio do teu povo e que tu conduzas a todos nós em tudo conforme a tua soberana vontade. Na tua autoridade, Senhor, nós repreendemos toda a enfermidade, toda causa e origem, seja espiritual, física, emocional, em nome de Jesus, que desapareça de uma vez para sempre. Na autoridade do Senhor, nós ordenamos cura, nós ordenamos restauração completa sobre estas vidas. Em nome de Jesus nós oramos e agradecemos a Ti, meu Senhor, desde já. Amém. Amém.